Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao Recomendo Ler. No vídeo de hoje, quero falar sobre todas as leituras que eu realizei no segundo trimestre de 2025. Mas antes de falar sobre cada uma dessas leituras, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Agora, no segundo trimestre de 2025, eu fiz exatamente 24 leituras, sendo 13 livros e 11 quadrinhos e mangás. E aí, assim como eu fiz no vídeo anterior do primeiro trimestre, caso você não tenha visto esse vídeo ainda, eu recomendo muito que você veja, porque lá eu falo também das leituras que eu realizei naquele período. Mas para esse vídeo, eu vou separar essa primeira parte para os livros, e aí uma segunda parte vai ser só sobre os quadrinhos e mangás, para ficar bem separado e eu conseguir seguir uma linha de raciocínio ao falar aí brevemente sobre cada um deles. Começando com os livros, eu tenho aqui 12 deles, sendo que um eu acabei lendo de forma digital, então eu vou falar na ordem de leitura por aqui. Então, começando com A União das Coreias, do Luiz Gustavo Medeiros, que foi publicado pela editora Reformatório. Esse aqui é um romance de duração, foi meu primeiro contato com esse subgênero do romance, digamos assim. Aqui nós somos apresentados a um período bem interessante e um protagonista assim ainda mais interessante. E aí essa história vai se desenrolar aí num período que o Brasil passava aí por questões políticas consideravelmente bem importantes. Então, o ano de 2018, essa história que se passa em Goiânia, e nós acabamos acompanhando esse protagonista, que ele tem dilemas, digamos que essenciais, mas algumas das suas atitudes acabam te colocando meio que com o pé atrás em relação a esse personagem. Foi o meu primeiro contato com a escrita do Luiz Gustavo Medeiros. Gostei muito desse livro, recomendo bastante que vocês façam a leitura. Tem um vídeo específico aqui no canal, então eu vou tentar deixar linkado aqui para que vocês possam conhecer a escrita do Luiz Gustavo. Seguindo para o segundo livro que eu li, eu acho que eu separei na ordem, se eu não estiver enganado, foi essa novela, que é O Homem que Queria Ser Rei, do Rudyard Kipling. Esse autor é o mesmo escritor de Mowgli, né? Então, esse aqui que é uma novela. E aí, eu nunca li Mowgli, apesar de ter aqui na minha estante, mas esse livro ele é publicado pela Grua Livros, então eu sempre vi algumas pessoas recomendando os livros dessa editora, e aí acabei comprando esse que vai falar aí basicamente de dois homens que vão tentar aí, de alguma forma disputar um reino. Então você meio que acompanha essa, não batalha, mas essa tentativa deles de poderem governar o seu próprio reino. Então aqui, como é uma história muito curta, então você pode esperar um desenvolvimento bastante rápido, mas é uma novela que eu acredito que me apresentou muito bem o autor e que colocou no radar. Eu acredito que a sua principal obra, eu não sei se ele tem outros livros tão famosos quanto o Mowgli, mas com certeza foi uma excelente experiência. O próximo livro, Encruzilhadas, do autor Geraldo Rocha. Esse livro eu acabei lendo para o projeto Lendo Autores Goianos. Foi uma grata surpresa. Esse livro que é publicado pela editora Novo Século. E aqui nós somos apresentados a um protagonista que, assim como o livro, eu acho que essa capa, assim, quando você lê toda essa história, você acaba conectando ela ao desenvolvimento do protagonista, que basicamente ele vai ter uma jornada de vida bem complicada, e aí ele vai estar sempre nessa questão de escolher entre o bem e o mal, se eu poderia dizer assim, mas são questões que vão muito além disso. Então, além de acompanhar esse seu desenvolvimento, acho que a família dele também faz-se muito necessária aqui no livro, e aí também nós acompanhamos a história de vida da mãe dele, a história de vida da irmã dele, ainda que outros personagens secundários também ganhem, de certa forma, algum destaque, mas além da própria jornada do protagonista, o Jô, que vai passar assim por questões bem complicadas, eu
ainda me lembro muito da história da mãe dele, que eu acho que tem um desenvolvimento impecável, e toda a mensagem que a jornada da irmã dele, as denúncias que esse livro acaba fazendo. Então, é uma excelente recomendação de história, e com certeza eu quero ler outras coisas que o Geraldo Rocha tenha publicado. Essa foi uma releitura, na verdade, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu acredito que, para muitos, acaba dispensando a apresentação. Esse livro aqui é da Bertrand Brasil. O Hemingway, que é um autor que eu já tive contato, o meu primeiro contato foi com esse livro, e aí eu estava meio que entrando numa ressaca literária, e aí resolvi pegar esse livro, que eu sei, não é o meu livro favorito da vida, mas quando eu li, lembro que eu tive essa sensação de você ter um livro curto, mas uma história que te traz muitas reflexões. Então, é um livro que com certeza deveria fazer parte da vida literária de todo mundo, mas eu acredito que ainda uma boa parte ainda não tenha se dado a oportunidade de ler esse livro, que acho que já pode ser considerado um clássico da literatura, sem sombra de dúvidas. Agora, um livro que eu tinha muito interesse em ler, e acabou que ele estava na minha estante há muito tempo, e por coisas da vida, você às vezes compra o livro e você não tem interesse de ler ele ali naquele momento, mas foi esse meu primeiro contato com a escrita do Andrew Goldsworth, que é a, digamos, biografia romanceada do Antônio e Cleópatra. Aí ele tem um subtítulo que entrega muito sobre essa leitura, que é a história dos amantes mais famosos da antiguidade. Esse livro aqui é publicado pela editora Record, então foi uma grata surpresa. Isso aqui, na verdade, foi um pontapé para que eu pudesse ler outras coisas relacionadas a esses dois personagens, ainda que eu acho que hoje na literatura a Cleópatra ela seja muito mais bem representada, ou ela tem histórias que tentem de alguma forma falar sobre ela do que o Antônio. Então me despertou um interesse realmente de conhecer um pouco mais sobre esses dois personagens. Aqui nós temos uma biografia romanceada, de certa forma, que vai entrelaçar a vida desses dois personagens, e aqui o que me chamou mais atenção é que o autor ele não trata a Cleópatra como esse símbolo, digamos, para as mulheres, de certa forma, mas ele traz digamos que a relevância que ela teve na política mesmo, e não só essa questão de talvez ser uma mulher com alguns atributos que chamassem a atenção. Então daqui eu saí muito mais com uma perspectiva política da Cleópatra, e o quanto ela foi importante para a história mundial, do que às vezes nós vemos ela ser retratada ou em filmes ou em outros livros. Agora, não, acho que não foi meu primeiro favoritado do ano, mas é um livro que me surpreendeu bastante. E eu já falei, assim, diversas vezes dele aqui, que é o Pelas Bordas do Texto, um diário de tese. Foi também um livro que eu li para o projeto Lendo Autores Goianos, que é da autora Maria Clara Machado. Isso aqui é um diário que ela fez durante, assim, ele se passa na pandemia, mas o que tem como ponto de atenção, e que até está no título, é o momento em que ela está escrevendo a sua tese de doutorado, e aí é focado, na verdade, a tese de doutorado dela vai falar sobre duas autoras bem importantes. Tem um livro, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uma resenha desse livro, e recomendo fortemente. Ele que é publicado pela Negalilo Editora. Então, se vocês querem conhecer um livro diferente, não apenas o objeto do livro, porque ele é bem diferentão mesmo, mas uma forma de escrita que a autora ela acaba não poupando ela mesma sobre o que aconteceu enquanto ela escrevia essa tese de doutorado, as dificuldades que ela precisou enfrentar, e aí ela não contorna, mas ela traz os acontecimentos que estão digamos, batendo ali na porta dela. Tinha a pandemia, tinha o emprego, tinha a sua família. Então,
ela teve que se desdobrar aí em todos esses aspectos, e eu acho que o livro traz isso de forma excelente, favoritado do ano com certeza. Outro livro que eu gostei muito de ler, e eu também tinha aqui na minha estante há bastante tempo, e esse aqui eu acho que todo mundo recomenda, mas é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro que é assim, é unânime, todo mundo gosta, muita gente chora, se emociona com a história do Charles, e assim, é um livro realmente que merece a atenção das pessoas. Acho que todo mundo alguma vez na vida precisa ler sobre essa história, que é muito comovente. Eu acho que o Daniel Keyes, ele tem uma forma de escrita excepcional, tanto que depois que eu li esse livro, eu comprei todos os livros dele que estão disponíveis e que foram lançados pela editora Aleph, assim como Flores para Algernon, porque é definitivamente um livro, um autor que você vai levar para a vida. Então, fica a recomendação. Meu primeiro contato com a escrita da Natália Borges Polessa aconteceu através desse livrinho aqui, que é livrinho, mas assim, tem uma história muito incrível, que Foi um Péssimo Dia. Aqui nós temos uma história que vai se passar aí no final dos anos 80, então digamos que vai causar aí uma certa identificação, mas nós temos uma protagonista que vai se ver aí no meio de algumas descobertas. Então, sejam as descobertas da vida, então o âmbito familiar dela vai estar ali passando por alguns problemas. Então, a Natália Borges Polessa, ela escreve de forma com que você lê esse livro em uma sentada ou em um dia. Então, assim, é uma escrita bem interessante, que eu gostei muito. E esse livro aqui, ele é publicado pela editora Dublinense. Então, talvez se você não tenha feito nenhum contato com a escrita da Natália, não que eu conheça as outras obras dela, mas eu gostei muito de conhecer por aqui e quero ler outras coisas que ela tenha escrito com certeza. Esse clássico da literatura, sem dúvidas alguma, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Sempre quis ler esse livro, ganhei esse livro de aniversário. De aniversário? Não, eu ganhei esse livro, não foi de aniversário não, mas ganhei e quis ler o mais rápido que eu pude, e essa leitura aconteceu, eu acredito que em meados de maio. Então, foi o meu primeiríssimo contato, gostei muito, principalmente, acho que os livros acabam tocando as pessoas de forma diferente, mas eu gosto muito do contexto histórico que a Harper Lee acabou trazendo aqui para esse livro. Então, todas as complicações, todo, digamos, a forma com que esses personagens acabam lidando com as diversas dificuldades aqui, já que é um assunto muito sério que está sendo tratado, e às vezes isso passa despercebido do nosso olhar, principalmente de conhecer esses eventos históricos que sejam que marcaram ou positivamente ou de forma negativa a formação das pessoas. Então, é um livro que com certeza foi favoritado e que vai me acompanhar aí por muito tempo. Com certeza aí um dos melhores livros que eu li na vida e em 2025. Agora, Aquatofana, da Catherine Camp, esse livro ele foi publicado pela editora Darkside. Aqui nós temos um romance, né, ele faz parte da linha, na verdade, é romanceado, mas é da linha Crime Scene Fiction. Aqui nós conhecemos uma personagem que se chama Julia Tofana, ela realmente existiu, então ela fabricava, entre aspas, essa aquatofana, que de alguma forma tentava li- liberar, na verdade, algumas mulheres de relacionamentos um tanto quanto complicados, já que essa história se passa no século XVII, em Roma. Então é que você pode imaginar todas as questões, digamos, de opressão que poderiam estar acontecendo nessa época. E aí a Julia Tofana, ela meio que se destaca de forma negativa quando é descoberto que ela pratica ali com o seu clã uma espécie de magia. Então essas mulheres acabam presas, tem toda uma questão que vem lá do passado, de traumas que ela teve, da perda da mãe. Então eu gostei muito. Quando eu comprei esse livro, eu não sabia que essa personagem realmente existiu, mas depois pesquisando, é, tem toda uma questão que a própria autora coloca aqui no final do livro, as referências. Então você vai descobrindo que como ela chegou aí
para escrever essa personagem aqui. Ela é bem interessante, então eu realmente gostei muito desse livro. Esse foi um presente de aniversário e é um livro muito impactante de alguma forma, que é uma confissão do Tolstói, que foi publicado pela editora Mundo Cristão. Aqui a jornada do Tolstói, na verdade, ela é construída sobre um momento bem difícil que ele passa na vida, então não vou falar aqui para, de certa forma, não o vídeo não ter nenhum problema, mas nós acompanhamos aqui essa, digamos, perda de fé do Tolstói, e aí ele vai escrevendo como a sociedade, de certa forma, ela se degradou e como ele se posiciona ali em meio a isso tudo que está acontecendo, e o que ele principalmente vai fazer para não sucumbir a todas essas questões que, de certa forma, estão impactando ali na sua cabeça. Digamos que tem toda uma questão de religião, que vai falar sobre, digamos, vai falar, né, sobre o Tolstói. Então é um livro muito interessante, mas um livro que eu considerei muito pesado. Então acho que vale pesquisar aí resenhas que falem abertamente sobre esse livro, para que você não ache que é uma história e acabar se colocando à frente de algo que talvez você não esteja preparado. Uma leitura que eu fiz em e-book, antes de mostrar o último livro físico que eu tenho aqui, foi a edição da editora Herculano, que traz os contos do livro, né, Tropas e Boiadas, do Hugo de Carvalho Ramos, ele que é um autor goiano aí da literatura clássica, então morreu muito jovem, deixou um legado aí da literatura, tanto que tem um prêmio bem importante de literatura aqui no estado, que leva o nome do Hugo de Carvalho. Então, gostei muito porque tem todo um peso histórico esse livro, né, e esses contos trata muito aí sobre o regionalismo. Então, bem interessante. Eu acredito que quando esse vídeo sair, a resenha ainda não tenha sido publicada aqui no canal, mas é um livro que me chamou muita atenção. E aí, agora, para finalizar essa parte dos livros, o último livro que eu li no segundo trimestre de 2025 foi Piano Mecânico, do Kurt Vonnegut. Esse livro aqui foi publicado pela editora Intrínseca, e aí eu já li do Kurt um livro chamado Cama de Gato, gostei bastante, mas com o Piano Mecânico eu não consegui acompanhar o que o autor estabeleceu. Esse que é o primeiro romance que ele publicou, então aqui ele vai falar de uma questão sobre Terceira Guerra Mundial, onde as pessoas acabavam contribuindo com a sociedade através do seu nível de QI. Então, é um livro que não, digamos, não combinou comigo, apesar de eu gostar das temáticas que ele vai trazer aqui, de ficção científica. Tem coisas muito boas aqui, mas se eu tivesse que elencar uma decepção do ano, com certeza seria Piano Mecânico, que o livro não conversou comigo. Bom, agora vamos aos 11 quadrinhos que eu li no segundo trimestre de 2025. Então, começando aí com Primavera em Chernobyl, do Emmanuel Lepage. Esse quadrinho que foi publicado pela Geektopia. Tem um vídeo aqui no canal só sobre ele, mas é um quadrinho muito impactante, é um quadrinho bem grandão, que vai falar aí sobre uma visita do Emmanuel Lepage com outras pessoas ali na área que aconteceu o acidente de Chernobyl, obviamente. Então eles acabam encontrando, ficando impactados com o que eles encontram, porque eles esperam encontrar desastres e na verdade eles encontram, mas nas pessoas que vivem ali nas redondezas ainda, eles encontram muita esperança, o que de certa forma ainda é representado aqui no quadrinho, numa história bem emocionante. Outro quadrinho que eu li nesse trimestre foi esse Mr. No, especial número 1, que é Magia Negra, que foi publicado pela editora 85. Aqui nós temos uma história do Mr. No, que se passa na Amazônia, então ele vai falar aí de uma investigação bem interessante que, de certa forma, vai envolver questões religiosas. Gostei muito. Aqui ele é contratado para procurar um viajante que se perdeu no rio Orinoco, mas no meio da missão descobre que as aparências enganam. Então tem toda uma questão que ele acaba sendo contratado e o contratante está envolvido no desaparecimento. Então é bem interessante. Gostei bastante dessa edição de Mr. No e com certeza quero ler
outros desses quadrinhos. Agora, da Pipoca Nanquim, eu li Tudo por Nada, Sawala, da Renren Galeno. Esse que é um quadrinho filipino, então foi lançado aí com uma certa... Ninguém conhecia digamos, essa autora, e aí o Pipoca Nanquim lançou esse livro que vai mostrar aí um galo muito demoníaco, na verdade. E aí, essa história, ela, apesar de você pensar que ela pode trazer um certo tom de humor, ela é mais séria do que você possa imaginar. Então tem todo um toque de terror e aí todas as questões que envolvem quando o ser humano precisa lidar com dinheiro e essas coisas. Um outro quadrinho que eu vejo muita gente falar que esse quadrinho ele foi injustiçado, e realmente foi. Eu tinha ele aqui fechado, mas é Pai de Mentira, do Joey Roman. Esse quadrinho aqui que foi lançado pela editora Comic Zone vai tratar a história aí de um filho de um cartunista bem famoso, onde o pai, a sua principal história, ele retrata uma relação bem feliz de pai e filho, e aí aqui vai mostrar que no âmbito familiar ele não era nada disso, ele era um senhorzinho bem apático e que não tratava o próprio filho da forma com que ele retratava esses seus dois personagens mais famosos. E aí esse quadrinho vai trazer de forma muito interessante essa perspectiva de o filho que vai tentar aí ter a atenção do pai, mas o pai que de certa forma não demonstra esse interesse ou demonstra de outra forma para ele. Então é bem interessante. Outro quadrinho que me surpreendeu bastante, que é o Fim da Noite, do Rafael Calça e Diox, que foi publicado pela Dark Side. Esse quadrinho ele vai acompanhar aí 3 gerações de mulheres e vai falar aí sobre racismo estrutural. Então é uma história que me impactou bastante, porque apesar das poucas páginas, é uma história que eu considero muito impactante, e foi o meu primeiro contato com o trabalho desses dois artistas aqui, o Rafael Calça e Diox. Então com certeza eu quero ler outras coisas que eles tenham publicado. Um quadrinho nacional também, assim como O Fim da Noite, é Terra Plana, da Clara Cabral. Também não conhecia o trabalho dela e fiquei bem feliz de conhecer, já que é uma história que, na verdade, eu vendo isso aqui, lembra muito os filmes da Sessão da Tarde, de certa forma, esses filmes que sempre trazem aí uma lição. Então aqui nós temos uma personagem que vai embarcar aí numa aventura muito legal, e que, de certa forma, ela traz aí todas essas questões pertinentes à infância. Um outro que eu tinha aqui há bastante tempo também, é um lançamento até bem antigo da Dark Side, que é O Príncipe e a Costureira, da Jane Young. Esse que é um quadrinho que vai mostrar aí que esse príncipe que durante a noite ele se transforma numa dama que acaba se tornando bem famosa, e aí ele precisa de uma costureira, e aí essa jovem aqui da capa acaba indo costurar os vestidos para ele, e aí digamos que essa persona que ele cria acaba se tornando famosa, então ele vai começar a ter que lidar com esse segredo, e aí tem digamos que uma história em si muito interessante, as mensagens, as camadas que a Jane Young traz para esse quadrinho, principalmente quando você chega na última página, você consegue entender qual a principal mensagem que ela queria passar com essa obra. Agora, as leituras mais recentes que eu fiz, esse quadrinho ele é desse ano, mas é o Gaia, que foi lançado pelo Asage Yaneaga, pela editora Dark Side. Essa é uma graphic novel que me chamou bastante atenção, que é uma história de terror, um tanto quanto impactante, tem todos os elementos, mas eu acho que aqui nós temos mais do mesmo, mas mesmo sendo mais do mesmo, não é um quadrinho ruim, mas não esse aqui não funcionou exatamente comigo, daquele tipo de você estar conhecendo uma obra nova, de um autor novo. Então só me pareceu uma história muito genérica. E agora eu consegui finalizar um dos mangás, ou talvez o mangá mais importante do Jiu-Jitsu,
que é o Uzumaki. Aqui basicamente nós temos uma trama que vai girar em torno de espirais que são criadas nessa cidade amaldiçoada. Aqui nós temos os dois protagonistas dessa história, então tudo aqui vai girar em torno disso, de espirais. E aí é muito interessante como a mente do Junji Ito funciona, como ele consegue, mesmo retratando um assunto a cada capítulo, ele consegue inovar, e aí você conseguir ver aqui a assinatura dele de forma tão perfeita. Esse quadrinho aqui, esse mangá, ele é publicado pela editora Devir, um quadrinho que eu adquiri recentemente, mas que tem muitas recomendações positivas, que é Os Leões de Bagdá. Esse quadrinho que é do Brian K. Vaughan e do Nico Enricon, acho que é isso, que foi publicado pela editora Panini. Aqui nós temos uma história real de leões que escaparam do zoológico de Bagdá durante o bombardeio norte-americano. E aí você acompanha esses leões aí nessa jornada de buscar aí a sua própria sobrevivência. Então, tem assim lá suas mensagens e é bem interessante como você acompanha toda essa questão de sobrevivência do mundo animal. E aí eu acho que o final, quando você chega no final desse quadrinho, você tem uma reflexão muito interessante e vai muito além da questão desses leões terem fugido do zoológico depois desse bombardeio. Bom, o último mangá que eu li agora no segundo trimestre de 2025 foi Violência e Paz, do Shinobu Case, que foi publicado pela editora Darkside, em que nós temos uma história recheada de ficção científica. Então ele tem diversas referências, inclusive uma delas eu acertei quando eu cheguei ali na biografia do autor. Então ela é muito clara quando você está lendo. Então é um mangá com uma história de ficção científica que vai aí beber de todo o suco desse gênero. Então é bem interessante o que o Shinobu Case faz com essas histórias, que na verdade são histórias que funcionam de certa forma independente, mas você consegue perceber essas conexões de formas bem claras, tá? Então gostei muito do que eu li aqui. Eu acho que vale muito a pena se você está em busca de um mangá sobre ficção científica, e principalmente que aqui nós temos uma visão bem clássica sobre esse assunto, que com certeza Violência e Paz é esse tipo de mangá e você vai acabar gostando bastante. Vou pegar a pilha aqui de livros só, simbolicamente, porque não dá para pegar a de quadrinho também, mas foram leituras bem interessantes, tanto de livros e quadrinhos. Obviamente tive algumas decepções, como o Piano Mecânico, mas com certeza se for levar em consideração o meu saldo de leituras do ano, acho que em relação a leituras que eu não gostei tanto, eu estou bem feliz desse saldo, que foi bem pequeno. Então, para finalizar o vídeo, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo. Isso ajuda muito na divulgação do canal, vai fazer com que eu recomendo ler chegue a outras pessoas. Deixe aqui nos comentários quais foram os livros e quadrinhos que vocês leram nesse segundo trimestre de 2025. Eu vou gostar muito de saber. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta e todo domingo. Toda semana tem 2 vídeos aqui. Gostaria de agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Muito obrigado a todos aqueles que comentam, a todos aqueles que curtem e principalmente a você que assiste os vídeos aqui do canal até o final. Isso é muito importante e ajuda aqui na manutenção de fazer com que esse conteúdo esteja aqui toda quarta e toda sexta-feira. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.